Oi, gente, boa noite. Hoje vamos apresentar um pouco sobre a neurohipófise. E o nosso grupo é constituído pela Ana Carolina, Horácia, Mariana Bittetti, Mariana Diniz e Pamela. Só que quem vai apresentar hoje sou eu, Mariana Diniz, e a Mariana Bittetti. Mas primeiro a gente vai falar sobre onde a hipófise está localizada, já que a neurohipófise é uma parte da hipófise, né? A hipófise ela é uma pequena glândula endócrina que está localizada na base do cérebro, situada dentro da célula túrcica, que é uma depressão em formato de célula que está presente no osso esfenoide. Ela tem formato oval e mede cerca de 1,5 cm e é considerada a glândula mestra do nosso organismo. Ela é dividida, a hipófise né, ela é dividida em duas porções, que é a adenohipófise, ou lobo anterior, e a neurohipófise, ou lobo posterior. Ela é conectada ao hipotálamo por meio de um pedículo curto, que é chamado de infundíbulo, e por uma rede vascular. E o nosso foco agora é sobre a neurohipófise. A neurohipófise ela também é conhecida como lobo posterior da hipófise, e ela é originada de um prolongamento do hipotálamo. Ela é constituída por tecido nervoso, neurotransmissor, e é composta por infundíbulo e pars nervosa. Me desculpa se eu tiver falado o nome errado. Tem como principal função armazenar a neurosecreção, que é proveniente dos neurônios do núcleo supraóptico e paraventricular do hipotálamo. Agora as partes da neurohipófise. A neurohipófise, como eu falei, ela é dividida em infundíbulo e pars nervosa. O infundíbulo ele é formado por tecido nervoso, ele é constituído em sua grande maioria por axônios amielínicos e possui formato de haste e conecta a hipófise ao hipotálamo. E a pars nervosa, ao contrário da adenohipófise, ela não contém células secretoras. Ela apresenta um tipo específico de célula que é chamada de pituísto, além de axônios não mielinizados. Agora eu vou falar um pouco sobre esses pituístos, que são as células que são presentes na pars nervosa. Pituísto ela é a única célula específica da neurohipófise. Elas se assemelham às células neurogliais do sistema nervoso central. Os núcleos dessas células eles são esféricos ou ovais e o citoplasma ele se estende a partir da região nuclear da célula como prolongamentos longos. E devido a esses numerosos prolongamentos e as relações deles com o sangue, o pituísto ele desempenha um papel muito importante na sustentação e é semelhante aos dos astrócitos no restante do sistema nervoso central. Agora os axônios não mielinizados, que é a segunda parte da pars nervosa, né? E ele é o componente mais importante da pars nervosa. Ele é formado por cerca de 100 mil axônios não mielinizados de neurônios secretores. E os corpos celulares desses neurônios eles são situados nos núcleos supraópticos e paraventriculares do hipotálamo, que eu tinha comentado anteriormente. Os neurônios secretores eles têm todas as características de neurônios típicos. Até mesmo a habilidade de liberar potencial de ação, só que eles têm corpos de início que são muito desenvolvidos e estão relacionados com a produção da neurosecreção, né? Eles não terminam em outros neurônios ou em células-alvos, mas em proximidade com a rede de capilares fenestrados da pars nervosa. E essa neurosecreção ela é transportada ao longo dos axônios e se acumula nas extremidades que estão situadas na pars nervosa. E essa neurosecreção fica armazenada na forma de vesículas, que são envolvidas por membrana. E essas vesículas elas são conhecidas como corpos de Hering e são visíveis no microscópio de luz. Essas vesículas elas contêm os hormônios, né, que é a ocitocina ou hormônio antidiurético, que é também denominado vasopressina. E quando os grânulos eles são liberados, a neurosecreção ela vai entrar dentro dos capilares sanguíneos fenestrados que estão presentes na pars nervosa e esses hormônios vão ser distribuídos para a circulação geral. E aqui tem um esquema mostrando como ocorre essa liberação da neurosecreção. Aqui tem os núcleos do hipotálamo, né? Eles que vão produzir a secreção, vão conduzir essa secreção até a pars nervosa, onde tem os capilares, e essa secreção vai ser liberada nesses capilares e vai ser distribuída para a circulação geral. Bom, aqui nós temos algumas lâminas histológicas. Nessa primeira, é possível identificar os núcleos ovalados dos pituístos.
Os núcleos são indicados por essas letras N, que são esses círculos meio vermelhos, rosados. Também é possível identificar os capilares sanguíneos que irrigam, né, que ficam nessa porção da neurohipófise, e eles são indicados por esses... Eles são semelhantes aos núcleos, na verdade, mas eles são estruturas mais alongadas. Toda essa porção meio esbranquiçada e levemente rosada são os axônios amielínicos, que fazem parte do lobo posterior da hipófise. E essas regiões azuis, meio circulares, esses pontinhos azulados, são os corpúsculos de Hering, que são onde a neurosecreção fica acumulada. Nessa seguinte lâmina, podemos ver que ela é bem semelhante à anterior, porém com um aumento um pouco menor. Novamente, os pituístos são indicados por essas estruturas mais escuras e ovaladas, enquanto os capilares sanguíneos eles são maiores e mais perceptíveis, mesmo eles tendo mais ou menos a mesma coloração. Os corpúsculos de Hering não são tão fáceis de identificar, apesar da gente conseguir ver muitas estruturas assim azuladas, mas a gente não consegue identificar exatamente onde eles estão. Porém, ainda são as estruturas azuis. E os axônios amielínicos, eles são a maioria, e são essas estruturas mais claras e meio esbranquiçadas. Nessa terceira lâmina foi utilizada uma coloração diferente. Nela, os núcleos, ou os pituístos, eles adquirem uma coloração bem roxa e ficam por entre os axônios amielínicos, que ficam num lilás branco bem clarinho. Nela, os corpúsculos de Hering, eles ficam lilás, não tanto para o roxo, e podemos ver, como por exemplo aqui, que eles são maiores que os núcleos. Enquanto os capilares sanguíneos, apesar da coloração ser semelhante ao dos núcleos dos pituístos, podemos ver que tem uma direção, a gente consegue imaginar o tubo ali. Nessa outra lâmina, eles utilizaram uma outra forma, né, de coloração, que é focada mais no azul. Nela é mais fácil identificar os capilares sanguíneos, porque nessa forma de coloração, os eritrócitos eles ficam coloridos em verde. Então todas essas regiões mais esverdeadas são os capilares sanguíneos. Nela, os núcleos dos pituístos, eles também são azuis, mas podemos identificar o redor dele, a cápsula que envolve o núcleo, que é diferente dos corpúsculos de Hering, que são estruturas azuis, mas a gente não consegue ver a sua delimitação assim tão forte quanto a do núcleo. E os axônios amielínicos são essas estruturas azuis claras que são a maioria na lâmina. Nessa última lâmina foi utilizada uma outra coloração, nessa foi usada o anilina azul, que ela colore os núcleos dos pituístos de azul mais escuro. Então todos esses pontinhos azuis são os núcleos. Os axônios, eles ficam num azul bem claro, que em algumas regiões, como essa aqui do canto direito, parecem branco, mas é um azul bem claro. Nela é mais fácil identificar os corpúsculos de Hering, porque eles são identificados e vistos como uma estrutura meio circular preta, chamada de ilhas pretas escuras. Aumentando essas ilhas, como nesse exemplo aqui do canto esquerdo, é possível identificar a sua superfície assim, granular, que exatamente são as bolsas onde ficam as secreções, que ficam armazenadas para serem eliminadas futuramente. Nela, os capilares, apesar de não dar muito assim
para ver tão perfeitamente, são essas estruturas rosadas que ficam por entre os axônios. Aqui vamos falar rapidamente sobre os hormônios, que são essas neurosecreções que ficam armazenadas nos corpúsculos de Hegg. Esses hormônios são a ocitocina e o antidiurético. E ambos são produzidos lá no hipotálamo pelos núcleos supraóptico e o paraventricular. A ocitocina, ela tem como principal função estimular a musculatura lisa do útero, auxiliando a expulsão do bebê durante o parto. E além disso, ele provoca contrações das células mioepiteliais das glândulas mamárias, auxiliando, provocando a ejeção do leite durante a amamentação. E a sua eliminação é estimulada pelo reflexo de sucção que ocorre no momento da amamentação. Em seguida, o hormônio antidiurético ou vasopressina, ele estimula a maior reabsorção de água pelos rins, o que faz a urina dessa pessoa ficar mais concentrada. E a sua eliminação ela é estimulada pelo aumento da pressão osmótica do plasma, que é detectado pelas próprias células dos rins. Uma vez que os estímulos apropriados são reconhecidos pelo corpo, esses hormônios são eliminados lá dos corpúsculos de Hering, e essa eliminação ocorre porque os pituícitos eles recolhem seus prolongamentos, permitindo que esse hormônio entre em contato direto com os capilares, e esses capilares eles jogam esses hormônios direto na circulação sanguínea, a circulação do corpo inteiro. Aqui nós temos um esquema mais geral para dar uma revisada em tudo. Essa região mais rosada é a adenohipófise ou lobo anterior, e a região meio para o laranja é a neurohipófise ou lobo posterior. Aqui em cima podemos ver os núcleos supraóptico e o paraventricular, onde os hormônios são produzidos, e eles se ligam diretamente à pars nervosa, passando pelo infundíbulo, e da pars nervosa, uma vez que o estímulo certo acontece, eles são mandados, o ADH, direto para os rins, e a ocitocina ou para a glândula mamária ou para o útero, dependendo de onde foi o estímulo. E por último tem as referências que usamos para fazer o trabalho.